Meus irmãos, graças a Deus pela honra que temos, a alegria que temos de vir adorar ao nosso Senhor, cultuá-lo com hinos, com cânticos, com a leitura da sua palavra, dobrando os nossos joelhos e clamando pela sua misericórdia. E também ouvindo a pregação da palavra do nosso Senhor. Convido então os irmãos a abrirem suas Bíblias, o texto da pregação dessa noite, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 16. Filipenses, capítulo 2, versículo 16. Convido os irmãos que podem se colocar em pé, para, desse modo, ouvir a leitura da palavra, acompanhando nas suas Bíblias a leitura do texto de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 16. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Nosso Deus e Pai, nosso Senhor, nosso Criador, Deus soberano, bendito, majestoso, cheio de glória, nós te agradecemos, ó Senhor, por esse domingo, pela alegria, a oportunidade, o gozo que temos de vir adorar ao Senhor. Quão alegre é, Senhor, cantar junto com a tua igreja. Quão alegre é, ó Senhor, ler a tua palavra junto com a tua igreja. Elevar as nossas vozes em adoração, em oração, em súplicas diante do Senhor. Quão alegre é, ó Senhor, sermos instruídos, ensinados pela tua palavra. Somos gratos ao Senhor por todas essas bênçãos, pela salvação que o Senhor nos deu em Cristo Jesus, pela a igreja do Senhor, na qual o Senhor nos tem dado os meios de graça, o batismo, a santa ceia, a pregação, a comunhão com os irmãos. Nós nos alegramos em tudo isso e pedimos que o Senhor abençoe a tua igreja em todos os lugares desse mundo. Abençoa, ó Deus, os fiéis pregadores. Abençoa os irmãos que, não podendo vir à igreja, assistem agora ao culto pelo YouTube. Que o Senhor guarde, console, encoraje esses irmãos também. Sei com os que estão enfermos, ó Senhor. Nós te rogamos em favor do nosso irmão, nosso presbítero, Jonas, que o Senhor o levante desse leito de enfermidade, que console e sua esposa, seus filhos, encoraje, ó Deus, os irmãos. Seja o Senhor gracioso para com ele, para com todos os nossos irmãos que estão enfermos, que estão, ó Deus, de luto, que precisam de consolo, de encorajamento. Que a tua palavra traga a eles e a nós o encorajamento, o fortalecimento devido, necessário, que tanto necessitamos para continuar honrando, adorando, glorificando ao Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, como a pregação, ainda mais privilegiados somos em ter a palavra do nosso Senhor, em ter em nossas mãos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus. É uma grande bênção que tenhamos as Escrituras Sagradas e possamos lê-la, sermos alimentados por ela, sermos instruídos, consolados, encorajados, fortalecidos pela palavra do Senhor. Pela graça de Deus, nós fomos chamados à salvação em Cristo. Recebemos bênçãos como a regeneração, a justificação, a santificação. Nós fomos adotados e glorificados, meus irmãos, em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Realidade que já é, mas que ainda aguardamos a sua concretização. Mas aqui vivemos no mundo caracterizado pelo apóstolo Paulo, no contexto da passagem que lemos aqui em Filipenses. A seção toda vai do versículo 12 ao versículo 16, onde o apóstolo Paulo nos exorta a desenvolver a nossa salvação. E aqui Paulo nos diz que vivemos no meio de uma geração pervertida e corrupta, uma geração corrompida pelo pecado, onde nós devemos resplandecer como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. O sermão dessa noite será sobre a palavra da vida, a palavra de Deus. Primeiro, o que é a palavra da vida? E, em segundo lugar, como preservamos a palavra da vida. Nós já temos considerado essa passagem em 2 sermões, os irmãos lembram dos últimos 2 domingos. Primeiro olhamos, de modo geral, as doutrinas que estão nessa passagem, e eu tenho dito aos irmãos como que entrelaçadas na exortação prática do apóstolo Paulo à igreja, a desenvolver a salvação, a crescer na santidade. Pois era um costume de Paulo, dos apóstolos de Cristo, e é da Bíblia, é um ensino da Bíblia, que a prática se baseia na sã doutrina do Evangelho. Se amamos a sã doutrina, se conhecemos a sã doutrina, se obedecemos a sã doutrina, nós teremos um viver santo. Nós teremos um viver coerente com a verdade do Evangelho. O Evangelho é vida. Cristo é vida. Vida verdadeira, vida coerente, vida saudável, vida santa, vida que reflete, meus irmãos, a santidade, a justiça de Cristo Jesus, o nosso Senhor. São bem conhecidas as palavras de Cristo em João 10:10, quando ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós somos aqui chamados a viver essa vida alegremente, brilhando como luz nesse mundo, preservando a palavra da vida. Nós vamos, então, olhar essa afirmação do apóstolo Paulo no versículo 16, porque, afinal de contas, meus irmãos, é preservando a palavra da vida que nós desenvolvemos a nossa salvação. Isso é, que nós crescemos na santidade, que nós crescemos na graça, que nós amadurecemos na fé. É preservando a palavra da vida que nós podemos brilhar como luzeiros nesse mundo. Isso é, dar testemunho fiel do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que é a palavra da vida? E como preservamos a palavra da vida? Primeiramente, vamos considerar o que é a palavra da vida. O texto diz que nós somos salvos, filhos de Deus, e que vivemos como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Portanto, meus irmãos, nós precisamos, em primeiro lugar, saber o que é a palavra da vida. Na maneira como Paulo escreveu, ele diz: o crente está preservando a palavra da vida. Você está em Cristo, você está preservando a palavra da vida. Portanto, nós precisamos, então, conhecer, saber o que é a palavra da vida. E vamos começar, então, para entender essa expressão das Escrituras, olhando o significado original das palavras palavra e vida, que o apóstolo Paulo usa aqui. Primeiro, palavra é um substantivo comum na língua grega, que significa fala, significa tema, o tema de uma conversa, significa um discurso, um assunto, um debate, às vezes também uma história, ou a história, um relato.
também significa instrução, ensino, proclamação, mensagem, nesse sentido, pregação também. É quando nós olhamos o contexto que nós podemos definir melhor o significado dessa palavra que o apóstolo Paulo usa aqui. A palavra, palavra. Mas o melhor significado, meus irmãos, para a teologia cristã, para o conhecimento de Deus, de tradução dessa palavra, é a que está nas primeiras palavras, na introdução do Evangelho de João, no primeiro versículo do Evangelho de João, onde nós temos essa palavra traduzida por o verbo, o logos, a palavra, o logos de Deus personificado em Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 1, João diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. 3 vezes, num versículo pequenininho, João usa essa palavra verbo. No princípio era o verbo, o logos, a palavra. E o verbo, o logos, a palavra, estava com Deus. E o verbo, o logos, a palavra, era Deus. Nesse texto, meus irmãos, logos, o verbo, é Jesus Cristo. A palavra é Jesus Cristo. O Filho de Deus que estava no princípio, Gênesis 1:1, quando Deus o Pai criou todas as coisas. Quando Deus o Pai chamou, quando a divindade, Deus o Pai, o Filho, o Espírito Santo, quando Deus chamou todas as coisas, o universo, à existência. Quando deu-se início à história, na continuação do texto no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 2 a 5, João diz, ele, isso é, Jesus Cristo, o Logos, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Vejam que Jesus Cristo aqui é o Criador, ele é a vida, ele é a luz da criação, a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Meus irmãos, essa passagem do Evangelho de João, João 1 a 5, nos ensina claramente que Jesus Cristo é a palavra da vida. Por sua palavra, pelo seu chamado, pelo seu falar, tudo veio a existir, tudo foi criado. No princípio, ele trouxe a luz, a existência. No princípio, ele trouxe a existência, por assim dizer, um mundo inexistente. Porque ele é a luz que faz resplandecer vida nas trevas. No meio da história, ele se encarnou, veio a esse mundo, trazendo vida aos que estavam mortos em delitos e pecados, iluminando esse mundo, iluminando os que estavam na região em sombra escura da morte. João diz no versículo 14, João 1,14, o verbo se fez carne, a palavra viva de Deus, Jesus Cristo, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mais uma citação, meus irmãos, do apóstolo João, agora na sua primeira carta, também na introdução da sua primeira carta, capítulo 1, versículo 1, 1 João. João diz o que era desde o princípio. Ele está falando de Cristo. O que sempre existiu, o que esteve no princípio da história, da criação, o que era desde o princípio.
o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram o verbo da vida, a palavra da vida. João está aqui, meus irmãos, mais uma vez, agora na sua primeira carta, referindo-se a Jesus Cristo como a palavra da vida. No fim da história, na visão que Deus deu ao apóstolo João no Apocalipse, João viu Jesus Cristo vitorioso, glorificado, como o vencedor de todo mal, vestido como de um manto, tinto de sangue, e o seu nome se chamava o Verbo de Deus, o Verbo da vida, a palavra da vida. Apocalipse 19, 13. A palavra da vida é Jesus Cristo, é o Evangelho. A palavra da vida é o próprio Senhor Jesus Cristo e a mensagem a respeito dele. A palavra da vida é, meus irmãos, portanto, a palavra de Deus. A Bíblia, a Escritura Sagrada. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso fica ainda mais evidente quando nós consideramos ou aprendemos o significado da palavra vida, da expressão a palavra da vida. Os gregos tinham duas principais palavras para referir-se à vida. Bios e zoe. Bios é uma palavra conhecida, biologia, biodiversidade, etc. Bios geralmente se referem ao curso da vida, aos acontecimentos da vida, aos meios de existência, aos meios de sobreviver, ao sustento da vida e, às vezes, até às posses de uma pessoa. Mas a outra palavra, zoe, faz referência à vida de maneira mais consistente, por assim dizer. Se refere à essência da vida, ao vigor da vida, se refere à vida em contraste com a morte. Essa palavra que nós encontramos no Novo Testamento, nas Escrituras, quando se quer falar da plenitude da vida eterna, da vida em Cristo, da vida de comunhão com Cristo. É a palavra de João 1,4. A vida estava nele, a vida estava em Cristo. E a vida era a luz dos homens. E é essa palavra, zoe, não bios, que o apóstolo Paulo usa aqui na frase, a palavra da vida. A razão, meus irmãos, é que Paulo quer, com essa expressão, e os irmãos em Filipos entenderiam muito bem, dizer que a palavra de Deus é viva. Ela é vida real, vida verdadeira, vida vigorosa, vida plena. Por isso a palavra da vida é o Evangelho, a palavra de Deus. Por que o Evangelho, a Escritura, é aqui chamado por Paulo de a palavra da vida? Se nós olhamos o contexto da Escritura, olhamos para a Escritura Sagrada, nós veremos, meus irmãos, a razão, ou várias razões, pelas quais a palavra de Deus é a palavra da vida. E eu vou apresentar para os irmãos algumas dessas razões. Porque o Evangelho, Cristo, a palavra, a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus é a palavra da vida. A palavra de Deus, meus irmãos, é a palavra da vida porque ela é viva. Nós temos milhões de livros nesse mundo. Muitos deles bons. Muitos ruins. Muitos deles bons. Mas nenhum é vivo como as Escrituras Sagradas. De maneira que o escritor da carta aos Hebreus, falando a respeito da palavra de Deus, diz: porque a palavra de Deus é zoe, é viva e eficaz,
e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Hebreus 4:12. E o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1:23, diz: fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra, logos aqui, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Tanto o escritor da carta aos Hebreus, como o apóstolo Pedro, estão usando, meus irmãos, as mesmas palavras que Paulo, em Filipenses 2,16, quando escreve a palavra da vida. Nos 2 textos que lemos, Pedro e o autor da carta aos Hebreus estão se referindo à palavra de Deus do mesmo modo, como a palavra de Deus, a palavra viva, a palavra da vida, a palavra que dá vida, que é viva. Meus irmãos, a palavra de Deus é a palavra da vida, porque ela é a mensagem a respeito da vida. Ela é a mensagem a respeito de Jesus Cristo. Ela proclama que o homem é um pecador, morto em delitos e pecados. Ela informa, diz ao homem que ele está distante de Deus, morto, e que somente em Jesus Cristo ele pode ter vida. Vida verdadeira, vida abundante, vida eterna. A palavra de Deus é a palavra da vida, porque por ela o Espírito Santo de Deus gera vida no coração do pecador que está morto em delitos e pecados. Nós já lemos a esse respeito 1 Pedro 1:23. Mas lerei para os irmãos Tiago 1:18, onde Tiago diz: pois segundo o seu querer, segundo o querer de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Meus irmãos, a palavra viva de Deus é a semente plantada no nosso coração, para usar aqui a expressão do apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1:23, quando ele diz que nós fomos regenerados por meio de uma semente incorruptível, que é a palavra viva de Deus. A palavra de Deus é a semente viva que foi plantada no nosso coração, quando nós, pela graça de Deus, ouvimos o Evangelho, e que pela operação do Espírito Santo brotou no nosso coração, nos trazendo a vida em Cristo. A palavra de Deus, portanto, gera vida num coração morto em delitos e pecados, e por isso, então, o apóstolo Paulo diz que a palavra de Deus é a palavra da vida. Meus irmãos, a palavra de Deus é a palavra da vida porque ela promove o crescimento espiritual do crente. Quando a palavra é bem regada no coração do crente, ela produz frutos permanentes, frutos para a vida eterna. Esses frutos são chamados de santificação, crescimento na fé, crescimento na graça, obediência a Deus, crescimento e maturidade em Cristo, e etc. Todos nós sabemos muito bem que para que nós possamos crescer desde crianças, desde pequenininhos, nós precisamos de alimentos saudáveis. E é nesse sentido também que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, diz que nós devemos desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele nos seja dado crescimento para a salvação. Esse genuíno leite espiritual é a palavra de Deus, e é bem conhecido o texto de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 3, 16, 17, onde Paulo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito, maduro e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Portanto, se nós desejamos, se nós queremos crescer espiritualmente, e todo crente deseja crescer espiritualmente, nós precisamos nos alimentar todos os dias com a viva palavra de Deus. Ela é a palavra da vida, porque é viva, nos chama da morte, gera a vida em nossos corações pela obra do Espírito e alimenta a nossa alma para que nós possamos crescer espiritualmente. Meus irmãos, a palavra de Deus é a palavra da vida porque ela nos orienta, ela nos ensina como viver nessa vida para a glória de Deus, para o louvor de Deus, ou como Paulo diz aqui em Filipenses 1:27, por modo digno de Cristo, para o seu inteiro agrado. E é nesse sentido também que o salmista, no Salmo 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O Evangelho, a palavra de Deus, nos conduz, meus irmãos, nessa vida, nos orienta nessa vida, nos ensina como nós devemos viver de modo irrepreensível, santo, de maneira santa, fazendo brilhar o testemunho da graça e da glória de Cristo no meio de uma geração pervertida e corrupta. Portanto, meus irmãos, pelo que nós podemos ver nas Escrituras Sagradas, a palavra de Deus é chamada aqui por Paulo de a palavra da vida, porque ela é viva, porque ela dá vida, porque por meio dela o Espírito nos regenera o homem, porque ela promove o crescimento espiritual da igreja, porque ela nos alimenta espiritualmente, porque ela nos conduz, iluminando os nossos caminhos para vivermos para o louvor do Senhor. Mas aqui o apóstolo Paulo nos diz que nós vivemos como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Em segundo lugar, então, o que é preservar a palavra da vida? Nós já sabemos o que é a palavra da vida e por que a palavra de Deus é a palavra da vida. Vejamos então, meus irmãos, como preservar a palavra da vida. O que significa preservar a palavra da vida? Preservar tem 3 significados. A palavra que Paulo usa aqui, o verbo preservar, tem ao menos 3 significados que nos ajudam a compreender o que é preservar a palavra da vida. Primeiro, preservar é manter algo intacto. Como é? Preservando a palavra da vida significa mantendo-a intacta, sem alterações, sem mudanças. Portanto, fiel, como ela é. Preservar também significa sustentar. Tem o sentido de sustentar no alto, de manter no alto, como uma bandeira bem alta no seu mastro. Preservar também tem a ideia de mostrar algo, de exibir algo, de apresentar algo, como um aluno que faz uma apresentação e exibe na sala para o professor, para os colegas, mostrando o seu trabalho por meio de uma apresentação. Portanto, essa rica palavra tem pelo menos essas 3 conotações, esses 3 significados. Preservar, como está na nossa tradução, preservando a palavra da vida. Sustentar, sustentando a palavra da vida. Apresentar, apresentando a palavra da vida. O significado dessa palavra nos ensina, meus irmãos, que nós devemos preservar, sustentar e apresentar a palavra de Cristo, a palavra da vida, o Evangelho, a palavra de Deus para essa geração, no meio dessa geração pervertida e corrupta,
na qual nós resplandecemos como luzeiros do mundo. E também nos ajuda a responder à pergunta como preservar a palavra da vida. Como que nós preservamos a palavra da vida? Mantendo-a fiel. Como quem luta para preservar uma tradição tal como ela é. Mantendo-a intacta, fiel como ela é. Nesse sentido, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo escreveu a sua primeira carta aos irmãos da igreja de Tessalônica, ele exortou os irmãos a preservarem o ensino dos apóstolos, a tradição ensinada pelos apóstolos, segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, seja por instrução pessoalmente, quando o apóstolo Paulo podia estar com os irmãos na igreja, seja pelas cartas enviadas pelo apóstolo Paulo, as quais Pedro, por exemplo, reconheceu como sendo a palavra de Deus, e hoje nós sabemos, elas são a palavra de Deus. Paulo, então, escreveu aos irmãos em Tessalônica, dizendo a eles que eles deveriam preservar firmemente as tradições ensinadas pelos apóstolos, que eles deveriam manter fiel as tradições ensinadas pelos apóstolos, e essas tradições, meus irmãos, é o Evangelho, é a palavra de Deus, é a sã doutrina do Evangelho ensinada pelos apóstolos. Nós temos, por exemplo, um resumo do ensino dos apóstolos nas palavras de Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 1 a 4, onde Paulo diz: irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. Paulo vai fazer um resumo do ensino dos apóstolos, um resumo do Evangelho. Venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, se mantiverdes a palavra intacta, fiel, como ela é, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo resume aqui, meus irmãos, em 1 Coríntios 15, 3 e 4, o Evangelho, a palavra de Deus, a palavra da vida. Como haviam falsas doutrinas em Corinto, e alguns irmãos estavam descambando para essas falsas doutrinas, especialmente no que dizia respeito à ressurreição dos mortos. E como havia divisões e lutas e outros problemas de pecados na igreja de Corinto, como nas nossas igrejas, Paulo diz: eu quero lembrar-lhes o Evangelho que vos anunciei, pelo qual vocês foram chamados, pelo qual vocês são salvos. Então Paulo resume o Evangelho, a tradição dos apóstolos, o ensino dos apóstolos desse modo. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo foi sepultado, segundo as Escrituras. Cristo ressuscitou dos mortos, segundo as Escrituras. Resumindo assim, o ensino dos apóstolos, as tradições dos apóstolos, as quais, ao escrever aos irmãos de Tessalônica, Paulo diz: preservem intactos esses ensinos, essa tradição, essa doutrina sã do Evangelho. Nós devemos, meus irmãos, preservar a palavra como ela é, pregá-la com fidelidade, expô-la com fidelidade, vivê-la com fidelidade, não alterando-a, nem diminuindo-a. Nós devemos preservar a palavra da vida, mantendo-a fiel no governo da igreja, na prática da igreja, na liturgia da igreja, no culto da igreja, na vida da igreja.
nós preservamos a palavra da vida tal como ela é. Nós preservamos a palavra da vida sustentando-a, mantendo-a firme, como quem sustenta uma ideia no alto, um outdoor, uma bandeira com vigor, como quem sustenta bem alto, meus irmãos, aquilo em que crê, a palavra de Deus. E nós fazemos isso, sustentamos a palavra da vida, a palavra de Deus, quando nós cremos nela, quando atentamos para ela, quando a obedecemos, quando a praticamos em nossa vida, quando temos segurança nela, quando vivemos pela palavra, sustentando as verdades da palavra da vida. Nós estamos preservando a palavra da vida quando nós a apresentamos aos outros. E aqui, meus irmãos, nós temos a obra da pregação da palavra, a pregação oficial da palavra, a pregação no culto público da convocação solene do dia do Senhor, a pregação por meio de ministros para isso chamados, e o testemunho do Evangelho por meio de cada crente, cada dia, no seu trabalho, na sua casa, na sua faculdade, na sua escola e em todos os lugares. Nós preservamos a palavra da vida quando nós a apresentamos aos outros, quando nós a proclamamos, quando nós testemunhamos a palavra da vida. Nós somos, meus irmãos, responsáveis por fazer brilhar no meio desse mundo de trevas a palavra de Deus, a palavra da vida. Meus irmãos, nós preservamos a palavra da vida quando nós a praticamos. Uma das frases mais conhecidas entre os crentes, especialmente os reformados, é: a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. E essa é uma frase brilhante, maravilhosa e verdadeira. E tão mais verdadeira quando, de fato, nós a colocamos em prática. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Nós preservamos a palavra da vida quando nós cremos nela, quando nós amamos a palavra de Deus, quando nós obedecemos a palavra de Deus. Paulo, quando escreveu a sua carta aos Colossenses, se Deus permitir, nós chegaremos a essa passagem nos domingos pela manhã. Colossenses 3,16, Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E qual é, meus irmãos, o resultado prático de habitar ricamente em nós a palavra de Cristo, a palavra da vida, a palavra de Deus? O resultado, quando nós chegarmos lá em Colossenses, nós veremos que o resultado é instrução e aconselhamento com sabedoria entre os irmãos na igreja de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, mediante a palavra de Deus. O resultado de termos a palavra em nós, de amarmos a palavra e de praticarmos, é que nós adoraremos ao Senhor com gratidão em nossos corações, e nós teremos esposas submissas, maridos que amam suas esposas, filhos que obedecem seus pais, pais que estão criando seus filhos sob disciplina e orientação do Senhor, funcionários, empregados que estão trabalhando não sob vigilância, não como para homens, mas para a glória de Deus, senhores e patrões que estão conduzindo, patrões e senhores e funcionários crentes, que estão conduzindo suas empresas de maneira justa, sabendo que tem Senhor no céu, e um testemunho nosso de crentes que é coerente com as verdades do Evangelho, que irradia palavras sadias, graciosas para os que estão ao nosso redor. Isso é, meus irmãos, um resultado prático de termos em nosso coração a palavra do Evangelho, a palavra da vida, a palavra de Deus. Por essa razão é que o apóstolo Paulo exortou os crentes de Filipos
Mantenham-se firmes na palavra, sejam fiéis à palavra, preguem com fidelidade a palavra, vivam segundo a palavra de Deus, deem testemunho vivo da palavra da vida. Quão graciosa, meus irmãos, quão gracioso, melhor dizendo, é Deus em nos dar a sua palavra. Olhando para essa passagem de Paulo aos Colossenses, como temos sido, nós somos salvos pela misericórdia e graça de Deus, nós fomos feitos filhos de Deus, nós estamos crescendo espiritualmente, desenvolvendo a nossa salvação, e somos lembrados aqui pelo apóstolo Paulo, que o contexto no qual nós vivemos, no qual nós estamos crescendo e desenvolvendo a nossa salvação, é um mundo pervertido e corrupto, caído no pecado, e Paulo diz no qual nós devemos brilhar como luzeiros, como luz nesse mundo, como a lua, as estrelas e os astros irradiam, melhor dizendo, a luz do sol numa noite escura. Assim nós, cristãos, brilhamos nesse mundo pervertido e corrupto, que está caído em trevas e no pecado. E de que maneira, meus irmãos, nós fazemos isso? Preservando a palavra da vida. Nós brilhamos como luz nesse mundo quando nós pregamos o Evangelho com fidelidade, quando nós vivemos o Evangelho com fidelidade, quando nós damos testemunho do Evangelho com fidelidade. E, aliás, nós só podemos crescer espiritualmente, desenvolver a nossa salvação por meio da palavra de Deus, por meio da palavra da vida. Por isso, então, que nós somos aqui chamados a preservar, a sustentar, a apresentar a palavra de Cristo, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ao mundo caído nas trevas de pecado. E aqui, meus irmãos, Paulo, mais uma vez, lembrando-nos, como aplicação, já concluindo o sermão dessa noite, Paulo está nos ensinando que desenvolver a nossa salvação, crescer espiritualmente, viver de maneira irrepreensível, sincera, verdadeira, santa, mostrando assim as virtudes de Cristo em nós, meus irmãos, o resultado de ter em nós o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, a palavra da vida, o Evangelho do Senhor. Mas não somente, meus irmãos, devemos conhecer firmemente a palavra, não somente devemos saber a verdade, mas nós somos chamados aqui a testemunhar a verdade, a apresentar a verdade aos outros, a dar testemunho do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa própria vida, pela nossa maneira de ser e de viver, pela Igreja do Senhor, na pregação oficial da palavra. De maneira que, para dar um exemplo disso, Paulo diz na carta a Tito, falando aos servos crentes, que é a nossa tradução, mas Paulo estava falando aos escravos crentes. Tito 2, 9 e 10. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Observem, meus irmãos, que o comportamento e atitudes corretas de servo de Deus adorna a doutrina, o Evangelho, adorna a pregação da igreja, adorna a palavra de Deus. Os irmãos sabem que o termo adornar significa enfeitar, tornar belo, atraente. E assim, meus irmãos, quando em todas as áreas da nossa vida, na nossa casa, que é também um campo de batalha para apresentar o Evangelho, a palavra da vida, para viver o Evangelho, diante de quem estamos mais vulneráveis,
ali na nossa casa e para os nossos filhos, para a nossa esposa, para o nosso marido. Nós devemos, meus irmãos, preservar a palavra da vida, sustentar a palavra da vida, apresentar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, viver o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. De maneira que, ao sair da nossa casa, às vezes no ônibus ou lá no nosso trabalho, onde estamos estudando, onde estamos trabalhando diariamente, nós somos responsáveis, meus irmãos, e chamados a apresentar a palavra da vida, resplandecendo como luz nesse mundo, testemunhando as verdades do Evangelho que cremos, vivendo coerentemente como a Bíblia nos ensina, vivendo da maneira como o Senhor nos ordena na sua palavra. É assim que nós estaremos preservando a palavra da vida. Ou quando nós estivermos em períodos de férias de entretenimento, jogando futebol, assistindo filmes ou fazendo coisas dessa natureza, quando nós estamos brincando em qualquer lugar, também nessas horas nós devemos preservar a palavra da vida pela nossa própria vida, apresentando, meus irmãos, pela maneira como nós vivemos, a vivacidade, a alegria do Evangelho, a grandeza e a santidade do Evangelho, em todas as áreas, meus irmãos, da nossa vida. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, o servo de Deus, os crentes, nós, sejamos perfeitamente habilitados para toda boa obra. Paulo diz perfeitos, maduros e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Deus nos dê graça, roguemos a Ele para que Ele nos faça viver de modo fervoroso, fiel e firme a sua santa e bendita palavra, preservando, testemunhando, proclamando assim a palavra da vida, Jesus Cristo, o Evangelho, a palavra de Deus. Amém. Nós vamos cantar ainda mais.